nome é Christian Wariu Seremeuá, sou indígena, Chavante, com ascendência Guarani-Nhandeva. Meu nome em Chavante, como eu disse, é Wariu. De acordo com as tradições do povo Chavante, os nomes das novas gerações são dados pelos anciões. E o ancião em questão que escolheu meu nome foi meu próprio avô. Ele teve um sonho com o meu bisavô, que também se chamava Wariu, e, portanto, ele acabou escolhendo esse nome pelo simbolismo da importância do que foi meu avô e também esperando que eu seguisse esse legado. Eu nasci na cidade de Campinápolis, no estado de Mato Grosso, e é uma cidade muito próxima à terra indígena Parabuburi. Principalmente meu pai, ele tinha uma preocupação muito grande que a gente também estivesse presente na terra indígena com todas as tradições. Dessa forma, a gente não perdesse nossa tradicionalidade, não perdesse nossa língua, mas também tivéssemos uma educação para que a gente pudesse sobreviver nesse mundo. E dessa forma, eu acabei entrando na escola, entrando em meios sociais urbanos, cursos, e eu me deparei com um desconhecimento muito grande em relação aos povos indígenas, em relação ao ser indígena, pelas outras pessoas, pelas outras crianças na época, tanto que eu era chamado de indinho, as pessoas tinham um certo receio sobre a minha presença, e foi passando essa informação que eu comecei a perceber que as pessoas começavam a se gerar um respeito e eu deixava de ser aquele indinho para começar a ser chamado de Christian, para começarem a me chamar pelo meu próprio nome também e quererem saber por que é o Wariu. E isso foi muito importante para eu perceber que a informação ela tem uma força muito relevante, ela é uma ferramenta de luta também em relação aos povos indígenas. E os povos indígenas não começaram a luta agora, é uma luta histórica, é uma coisa que já acontece há muito tempo, mas que nunca foi informada, nunca foi comunicada, nunca foi mostrada. E tudo começa a partir daquelas informações que eu repasso na escola, enquanto 30 pessoas, e posteriormente se estendendo-se à comunidade escolar. E eu percebi essa mudança porque eu vi as pessoas me olharem com certo desprezo, eu vi as pessoas já me julgarem pela fala, pelo próprio olhar, por eu ser indígena e não entenderem de fato como eu realmente era. E foi dessa forma que eu acabei me descobrindo comunicador, foi dessa forma que eu vi que eu também fazia um ativismo sem mesmo saber o que era ativismo. E quando eu comecei a mexer com comunicação, comecei a mexer com o audiovisual e comecei também a produzir vídeos em uma época em que o YouTube começava a mostrar grandes talentos, grandes pessoas que mostravam as suas raízes e que dessa forma eu percebi que também não tinham indígenas que faziam esse trabalho e eu acabei me colocando em um lugar desconhecido, mas que eu queria muito que tivesse conteúdo sobre os povos indígenas e esse conteúdo fosse espalhável e que aquele ambiente pequeno de 30 pessoas que passou para ser um ambiente escolar, que passou para ser uma cidade inteira, começasse a ser mundial e utilizar a comunicação como ferramenta de luta. Utilizar a comunicação para contar minhas histórias, contar como realmente é o meu povo. No início do meu canal, muitas pessoas realmente me apoiaram, muitas pessoas tiveram interesse, muitas pessoas queriam saber mais, pediam mais vídeos e que me motivou a fazer mais, que me motivou a querer mostrar muito mais da vastidão que é a cultura indígena, de mostrar cada aspecto, cada relação que a gente tem com a própria terra indígena, mostrar como a nossa cultura é gigantesca e como a palavra índio também não sustenta a grande diversidade que a gente tem. Durante grande parte da minha vida, por todo esse destaque que eu tive em todos os meios em que eu estivesse, eu sempre fui muito subestimado. As pessoas sempre me julgavam por ser indígena antes mesmo de me conhecer. Na minha vida eu sempre pude provar o contrário, que eu poderia fazer isso. E essa força que eu tenho como indígena é justamente por conta das tradições. Uma das tradições chavantes, ela se diz a furação de orelha, que é um ritual de passagem de homem para adulto, no qual todos os jovens chavantes são colocados a níveis extremos, tanto fisicamente quanto psicologicamente,
a gente acaba tendo isso dentro das terras indígenas para que a gente conseguisse pensar futuramente e se preparar naquele momento para que no futuro a gente fosse capaz de superar cada obstáculo que a gente tivesse. Então, ser indígena hoje no século XXI é superar as expectativas das pessoas, não deixar subestimar, se colocar em pontos em que as pessoas realmente não acreditam que você pode chegar, mas você pode como indígena. E eu acredito muito que ser indígena no século XXI é justamente isso. Eu posso muito bem ser quem vocês são, sem deixar de ser quem eu sou.